E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é analisar um pouco esse início de temporada do Cruzeiro do ponto de vista tático, porque esse tem sido apontado por boa parte dos torcedores como o grande problema do Cruzeiro até esse momento. A gente tem jogado numa estrutura aí de 4-3-3, que varia para um 4-1-4-1 ou 4-5-1, dependendo do momento do jogo, mas em tese é a linha de 4 na defesa, 3 jogadores do meio campo, 2 pontas e um atacante. E eu espalhei os jogadores em campo de forma para a gente entender quais foram os atletas utilizados pelo Felipe Conceição até o momento. No gol, sempre o Fábio, na lateral direita sempre foi o Cáceres, na zaga a gente teve Manuel, Ramon, o Everton e Eduardo Brock, na esquerda Alan Ruschel e Matheus Pereira. O Alan foi titular nos 4 primeiros jogos, o Matheus Pereira pegou a vaga na última partida. Essa função do primeiro volante começou com o Matheus Neres, que fez 2 jogos, mas não foi tão bem. O Adriano jogou as 5 partidas, as 2 primeiras vindo do banco, depois tomou conta da posição. O Matheus Barbosa foi titular nos 5 jogos também e saiu no segundo tempo em todos eles, não está jogando bem. O Jadson é uma alternativa, mas como meia pela esquerda, o Marcinho e o Claudinho se alternaram nessa função. O Marcinho titular 3 vezes, o Claudinho 2. E no ataque a gente começou com Potker, Sobis e Felipe Augusto. Foi assim nas 2 primeiras rodadas, aí o Felipe foi expulso, ficou suspenso, o Ayrton entrou na vaga dele. Na 4ª partida quem saiu foi o Potker e o Bruno José também ganhou espaço. E aí depois o Felipe Augusto retornou ao time fazendo um gol importante. O Marcelo Moreno começou a ter chance entrando no segundo tempo e foi titular no último jogo. E o Thiago, que era o substituto imediato do Sobis lá nas primeiras partidas da temporada, acabou perdendo um pouco de espaço justamente para o Moreno. Esses aqui foram os 21 jogadores já utilizados nessas 5 primeiras partidas. E botei aqui os jogadores que são opção no elenco, mas que não foram utilizados até aqui. Lucas França, Vitor Eudes e Vinícius, que são goleiros, né? O Paulo, que até seria titular naquele primeiro jogo, mas acabou tendo um problema físico. Quando voltou a estar à disposição, o Ramon também já estava recuperado da Covid, aí o Paulo ainda perdeu o avô, ficou mais um tempo afastado do elenco. O Léo, que está tratando de lesão lá nos Estados Unidos, não tem uma previsão certa de quando retornará, nem se retornará ao Cruzeiro. O Guilherme Matos é opção para a zaga, o Henrique é outro que está tratando de lesão, esse já está em Belo Horizonte, né, mas está fazendo processo de transição, também não tem previsão. O Giovani é opção para a lateral direita, mas até agora não foi utilizado. O Nonoca ficou no banco nas últimas partidas, mas ainda não entrou em nenhum jogo. Marco Antônio, que está terminando o processo de fortalecimento, também não foi relacionado. O mesmo acontecendo com o Gui Mendes e com o Stênio. O Stênio ainda teve aquele período na seleção e depois retornou com a Covid, assim como o zagueiro Everton, né? Ambos ainda estão isolados aí dos treinamentos. O Wellington foi relacionado para alguns jogos, mas não chegou a entrar. E o Zé Eduardo está voltando essa semana para fazer a bateria de exames e identificar se tem algum problema cardíaco ou não. Ele que não fez a pré-temporada e não pôde ficar esse mês aí trabalhando com o grupo por causa de uma alteração que deu nos exames. Feita a mágica da edição, esse aqui basicamente é o time do Cruzeiro que foi mais vezes titular aí com o Felipe Conceição, ou que pelo menos tem mais cara de time titular nesse momento, né? Seria o Fábio no gol, a zaga com o Manuel e o Ramon. O Manuel só tá fora por causa aí dessas dores, mas é o nosso principal zagueiro ao lado do Ramon, o Cáceres na direita, e eu botei o Alan Ruschel em vez de o Matheus, porque o Alan Ruschel foi titular em 4 dos 5 jogos. Aqui no meio campo, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho foram mais vezes titulares. Eu botei o Ayrton aqui, talvez seria mais razoável botar o Potker, mas acho que o Potker mereceu sair do time, né? Ele não foi um caso que saiu por desgaste, ele saiu porque estava muito mal, e o Ayrton teve momentos melhores. O Felipe Augusto também acho que nesse momento a gente pode dizer que é titular, e o Sobis, apesar de ter ficado no banco na última partida, foi titular em 4 jogos, então acho que ele ainda está à frente do Moreno. E dentro desse esquema, o que foi possível identificar de ideia de jogo do nosso técnico Felipe Conceição? Que um dos laterais fique mais preso, normalmente tem sido o Alan Ruschel, e o lateral direito é um pouco mais liberado. Mas nada de outro mundo também, não é que o Cáceres fique fazendo corredor o tempo todo, mas ele é um lateral que tem um pouco mais de liberdade que o Ruschel. E eu acho que o técnico faz isso porque o meio-campista pela direita, que é o Matheus Barbosa, um volante de origem, ele tem mais facilidade para fazer a cobertura numa subida do Cáceres do que o Marcinho, ou o próprio Claudinho, que também jogou por aqui. Então, se o Ruschel sobe, o Marcinho não tem essa característica de cobertura, a gente só teria
seria o zagueiro e eventualmente a cobertura de um volante, né? A gente fica com pouca gente para cobrir essas costas. E quando foi ao ataque também, o Alan Ruschel não conseguiu produzir muita coisa que justifique aí que ele tenha um pouco mais de liberdade. Não é à toa que o Matheus Pereira, sempre que entra no time, tem dado um pouco mais de qualidade para o nosso lado esquerdo, tanto na parte ofensiva, e tem sofrido menos que o próprio Ruschel nas coberturas, né? O primeiro gol que a gente sofre na temporada é uma falha dele. Mas dentro dessa ideia de jogo, desse 4-3-3, o que tem sido o maior problema do Cruzeiro, na minha opinião, não é o desenho tático, mas a postura dos jogadores quando a gente tem a posse de bola. Quando a gente sai jogando aqui, seja com o Fábio ou com os zagueiros, os laterais dão uma abertura no campo aqui, né, para ser opção de passe pelos lados. O Adriano volta para ajudar nessa saída de bola aqui junto com os zagueiros, e a ideia do Cruzeiro é que o time todo suba para o ataque. Só que esses jogadores de meio e de ataque, eles têm ficado muito presos lá na frente. O Felipe Augusto espeta numa ponta, o Ayrton espeta na outra, o Sobis fica no ataque aqui circulando, né? Quando é o Moreno é uma coisa parecida. E em vez dos meias voltarem para associar com os volantes e zagueiros e fazer o nosso jogo fluir, eles também têm ficado muito presos aqui na frente. Então o Cruzeiro basicamente tem os laterais como opção para tentar sair jogando e um volante, que é o Adriano. Os adversários que não são idiotas têm fechado o quê? A linha de passe. Você bota um jogador para fechar a linha de passe do zagueiro para o lateral, outro para fechar essa linha de passe para o volante, e deixa um zagueiro ficar tocando a bola para o outro. Porque o Manuel ainda é um zagueiro que tem uma qualidade melhor para fazer um lançamento, ele tenta mais esse tipo de jogada. Os outros zagueiros não. Então com pouquíssimos jogadores você consegue fechar a saída de jogo do Cruzeiro e os meias não voltam para participar da articulação. Aqui na proporção nem ficou tão bom assim, mas a verdade é que a gente vê muitas vezes no jogo isso aqui, ó. Um grande espaço mesmo do time do Cruzeiro entre esses 5 que defendem e os 5 que atacam. E enquanto existe um buraco nesse setor que não está sendo preenchido como deveria, a gente fica com muita dificuldade para construir alguma jogada, porque o futebol ele só existe quando tem uma aproximação, quando tem o passe. Quando esse primeiro volante foi o Matheus Neres, a gente viu até um pouco mais de dificuldade para fazer o jogo fluir do que com o Adriano. Então já está um pouco mais acostumado com essa falta de associação de jogo. E por que eu acho que a gente está com tanta dificuldade nesse processo? Porque o Cruzeiro era um time acostumado a jogar num bloco muito mais baixo. A gente não viu os nossos atacantes tão lá na frente. E o Cruzeiro normalmente jogava com 2 volantes, né? Tinham 2 volantes aqui mais presos, que até dá para o Felipe Conceição fazer isso se quiser. Um meia central, os 2 atacantes de lado que ficavam também bem mais recuados, e o atacante que também, quando era o Rafael Sobis, não é esse homem tão espetado, ele sai muito da área. E a nossa linha de defesa também acabava subindo muito menos, né? Isso atrapalhou até o desempenho do próprio Matheus Pereira e do Cáceres na segunda parte da temporada, quando o Cruzeiro até teve uma melhoria ali na tabela da Série B, mas os nossos laterais deixaram de ser alternativas tão boas no ataque, justamente porque a linha ficava muito mais sustentada, e pelo menos 2 volantes também, quando não eram 3. E o Felipe Machado, né, jogou muito tempo como essa opção de meia central. E um outro detalhe que eu acho interessante a gente pontuar tem a ver com o posicionamento do Fábio. Os 2 primeiros gols que a gente tomou na temporada, acabou chamando atenção o fato do Fábio estar numa posição meio adiantada e ficar andando de costas, né, de uma forma meio estranha, meio trupicando ali. Naquele primeiro jogo, o Reis do Uberlândia chutou tão mal que acabou sendo gol, né, não tinha como o Fábio pegar. E contra a Caldense, o Amarildo finalizou muito forte no canto, se o Fábio tivesse debaixo da trave também não pegaria. Mas esse posicionamento do Fábio um pouco mais adiantado é uma necessidade quando você quer jogar com a linha mais alta. O Cruzeiro do Mano, o Cruzeiro do Filipão, ele não subia tanto a linha defensiva. Os caras estavam sempre preparados aqui para ficar resguardados mesmo perto do goleiro. O goleiro não precisava sair tanto, e com a ideia do Felipe Conceição, a linha tem que subir, tem que jogar perto aqui do meio-campo, e acaba que os meio-campistas também acabam avançando demais, né? Mas a gente joga com o time lá na frente, os laterais sobem um pouco mais, e aí se você tem um adversário com um atacante rápido que mete essa bola por cima da defesa, o goleiro tem que estar esperto para várias vezes sair como um líbero, bicando essa bola para longe, e isso é de fato uma necessidade que a gente tem a partir do momento que quer ser um time mais propositivo e mais ofensivo. Mas a partir do momento que a gente identificou que o Cruzeiro está com esse problema aí, né, desse buraco aqui entre o setor de meio campo e o setor de ataque, o que poderia ser feito para tentar corrigir essa questão?
Eu acho que passa principalmente pelo comportamento dos dois meio-campistas. Eles não devem lateralizar tanto, para usar uma palavra aí que o pessoal gosta aí no tatiquês, né? Eles não devem abrir tanto o campo, a menos que os nossos atacantes tenham a característica de puxar para dentro para tentar confundir a marcação. Felipe Augusto e Ayrton não têm essa característica. O que poderia ser feito? Talvez invertê-los de lado, né? Puxar um destro para o lado esquerdo e um canhoto para a direita. No último jogo, o Felipe Conceição até tentou fazer isso ali no final do primeiro tempo, mas também não surtiu efeito, até porque nenhum dos dois jogadores aqui é necessariamente um cara muito inteligente, muito criativo. São jogadores que chamam mais atenção pela velocidade, pela arrancada, por buscar a linha de fundo, né? E também não são exímios finalizadores. Quem em tese deveria ser bom para fazer esse papel é o William Potker, mas infelizmente ele não tem jogado esse futebol. É um jogador que tem como característica jogar pela direita e puxar para dentro para buscar a finalização. A gente sabe que o Potker chuta forte, mas esse chute forte dele muitas vezes está indo longe do gol, o que resolve um total de 0 problemas do time, né? Porque a gente precisa que a jogada seja criada e bem concluída. Mas mesmo jogando nessa configuração de ataque, o Marcinho e o Matheus Barbosa, eles ainda têm que ficar próximos do Adriano para fazer aqui uma triangulação, e mesmo que os atacantes abertos aqui eles queiram puxar para dentro, né? Essa jogada tem que ser acompanhada da ultrapassagem dos laterais, porque senão a gente fica com muita gente centralizando e fica sem jogo pelo lado. E aí já aparece um outro problema. Se os atacantes vão puxar para dentro e abrir o corredor para as laterais, se a gente perde a bola, como que vai ser a cobertura defensiva? O Marcinho e o Matheus Barbosa vão conseguir voltar para fazer esse papel? No caso do Matheus Barbosa, até é mais possível, porque ele tem essa característica de volante. Com o Marcinho não dá. E quando eu falo do Marcinho, a gente pode dizer a mesma coisa do Claudinho, porque a característica é parecida nesse sentido. A recomposição deles é lenta. Qual seria uma outra opção para a gente liberar os laterais, os atacantes puxarem para dentro e a gente não ficar completamente aberto do ponto de vista defensivo? Mudar o esquema para 2 volantes e um meia. E aí você nem precisa mudar a escalação. Pode ser o Marcinho ou o Claudinho, Adriano e Matheus Barbosa como volantes, aí o Ruschel, né, obviamente, e o Cáceres são laterais. E no momento que o Potker ou o Felipe Augusto, que seja, e o Ayrton puxarem essa bola para o meio, o lateral passa. Perdeu a bola, tem um volante à disposição para fazer a cobertura. E esse outro volante, naturalmente, pega uma função um pouco mais centralizada aqui, para que a gente não fique também com a frente da zaga exposta e não precise ter o zagueiro indo lá na lateral para cobrir e abrindo um buraco. E invertendo o eixo, né? Como que tem que ser feito esse balanço defensivo? Se Adriano e Matheus estão posicionados, né? O Ruschel na esquerda, o Cáceres passou aqui numa jogada com o Potker. Perdeu a bola, é o Matheus Barbosa fazendo a cobertura e o Adriano a recomposição aqui centralizada. Porque se o Cruzeiro quiser jogar nesse esquema, se o Felipe Conceição não abrir mão aí desse 4-3-3, digamos assim, são esses dois jogadores de meio campo aqui que tem que se aproximar do volante para que a gente tenha um pouco mais de jogo. Quantas vezes vocês viram nessas partidas, seja o nosso ponto, o nosso meia ou até o nosso lateral, ficar com a bola preso por aqui, não ter opção de passe e precisar voltar essa bola cá no zagueiro? Isso está acontecendo todo o jogo, justamente pela falta de movimentação. O Rafael Sobis tem uma característica de sair muito da área, né, para tentar se associar, para tentar gerar uma jogada, e aí a gente fica sem ninguém da área, justamente porque os pontas também, eles não têm ocupado bem esse papel. E essa é uma outra movimentação que eu acho que está na cabeça do técnico, mas não está funcionando no campo. Quando o Sobis joga, como ele tem a característica de voltar para tentar armar e de jogar pelo lado, se o Sobis cai pela direita para tentar uma associação com o Potker, o Ayrton, que é o ponto esquerda, tem que virar o atacante. Pontas não precisam ficar sempre abertos no campo para tentar dar a maldita da amplitude, até porque você ficar com 2 pontas abertos só tem uma bola, gente. E se no momento que a gente está defendendo a gente critica muito o zagueiro que só marca a bola, né, e que não olha para o adversário, no momento que a gente tem a bola, a gente tem que entender a bola como uma orientação para o posicionamento. Vamos falar um pouquinho desse camarada aqui do Rafael Sobis. Se jogar como atacante é realmente a melhor posição dele, porque fisicamente o Sobis não tem mais a condição de ser um atacante de lado como ele foi por algum tempo até no Cruzeiro. Quando a gente enfrenta um adversário de muita qualidade, em que o Cruzeiro não vai ser o time que tem mais a posse de bola, acho que o lugar para o Sobis é realmente o ataque, ou o banco de reservas, né? Agora, quando a gente vai enfrentar equipes menores que o Cruzeiro, equipes que vêm para se defender, principalmente no Mineirão, eu acho que valeria o técnico fazer um teste de tirar um dos volantes, aqui o Matheus Barbosa é o principal candidato,
puxar o Sobis para a função de meia e botar um homem de área, né, que seria o Marcelo Moreno. Isso porque eu acho que o Rafael Sobis ele tem um entendimento de jogo muito maior do que os companheiros de time aqui. Ele é um jogador que já percebeu que no momento que a gente está com a bola aqui na defesa e até no Adriano, tá faltando gente voltando aqui para se associar e para fazer a bola chegar nos atacantes. Então, tendo Sobis e Marcinho, ou o próprio Claudinho, ou até o Marco Antônio quando puder jogar, se é uma partida em que o Cruzeiro vai ter mais a posse de bola, eu acho muito interessante a gente jogar só com um volante. E para o Sobis cobrir aqui essa faixa sendo uma das peças da linha de 4 central, ele se sacrifica menos do ponto de vista físico do que se tiver que cobrir o lado, porque o cara que joga pelo lado, ele corre muito mais. Por dentro, sendo um jogador experiente, inteligente, que conhece os atalhos do campo, ele vai saber se preservar. Mas para essa tática funcionar com 2 meias, 2 pontas e um atacante, tem que ser muito bem treinado. E acho que uma das coisas que está faltando ao time do Cruzeiro é realmente essa inteligência de jogo mesmo, é entender um pouco mais o que está acontecendo. Jogadores, eles são condicionados, né? Mas eles precisam ter a tomada de decisão correta ali no campo, de sempre que um jogador tem a posse de bola, ele saber que o cara precisa ter opções de passe. Se o lateral esquerdo está com a bola, tem que ter um ponta à frente, tem que ter um meia aproximando, tem que ter o volante e tem que ter o zagueiro para um passe atrás. Se o seu lateral está com a bola e tem 4 opções de passe, a chance dele fazer uma cagada é menor. E aí a gente olha para um volante, por exemplo, aqui essa função do Adriano, ele está com a posse de bola. Naturalmente, o jogador que está com a bola, a primeira alternativa de passe dele é para frente. Então ele tem que ter 2 meias aparecendo como opção, 2 pontas abrindo o campo e tem um centroavante para uma bola mais esticada. Se o volante que está com a bola tiver 2 opções aqui próximas, 2 jogadores abertos, um atacante e todo mundo aqui tiver marcado, ele tem que ter as opções dos laterais e se nada der certo, aí tudo bem, voltar a bola para a zaga, que é sempre a última opção. E o que a gente está vendo no time do Cruzeiro é o Adriano pega a bola, os laterais estão muito distantes, os pontas mais ainda, o centroavante com 2 zagueiros e esses 2 jogadores, em vez de se aproximarem, eles também abrem pelos lados e acaba ficando aquele bloco 5 defende, 5 ataca e o buracão no meio que impede de a gente ter qualquer jogada minimamente associativa. E eu falei pra caramba para chegar numa conclusão muito simples, tá? Que o problema do Cruzeiro não é o desenho tático, mas a postura que o time está adotando quando tem a posse de bola, principalmente desses 2 jogadores aqui no meio-campo, que aqui tá faltando realmente um entendimento de jogo do momento que ele deve voltar para tentar se associar e criar uma jogada e do momento que ele deve de fato pisar na área e querer ser uma alternativa para fazer gol. O meio-campista ele não pode ficar parado na área, porque o meio-campista tem que pisar na área como um elemento surpresa. E se você é um meio-campista que está sempre dentro da área, você não é um elemento surpresa. Todo mundo sabe que você vai estar sempre lá. E acho que todos os jogadores do Cruzeiro têm errado um pouco mais que a média em fundamentos básicos como o passe, que é a base de qualquer jogo de futebol, né? Se você erra muito passe, você vai acabar jogando mal, não tem como ser diferente. Mas eu enxergo sim uma possibilidade de evolução de todo mundo aqui nesse time, tá? A partir de um entrosamento, de um entendimento maior. O Cruzeiro tem agora uma semana aí de treinamentos antes dessa partida contra o América e tomara que a gente consiga acertar esses problemas, porque se nós que somos torcedores estamos enxergando os problemas do Cruzeiro para criar jogada, eu tenho certeza que o técnico também tá vendo. E para fechar o vídeo, esse aqui é o time que eu gostaria de ver o Cruzeiro jogando aqui durante esse Campeonato Mineiro. Não digo especificamente para esse jogo contra o América, que a gente sabe que é um adversário complicado, e esse esquema ainda não foi testado a valer, mas eu queria o Cruzeiro jogando aí com o Fábio no gol, a zaga com Manuel e Ramon, né, se ambos estiverem 100%, o Cáceres na direita e o Matheus Pereira na esquerda, e Adriano, Rafael Sobis e Marcinho, 2 meia atacantes, o Ayrton aberto pela direita, o Bruno José mais pela esquerda e o Marcelo Moreno lá na frente. Mas eu queria ver o Cruzeiro jogando assim e jogando de uma forma um pouco mais compacta, né, que os jogadores se aproximem mais e se movimentem também, que queiram jogar, que queiram ter a posse e sempre buscando ali a criação de oportunidades para que a gente possa fazer mais gols, né? Porque o ataque do Cruzeiro até agora tá bem baixo astral. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você concorda, o que você discorda, onde que você acha que eu tô viajando na maionese aí, qual seria a sua escalação ideal também para esse momento do Cruzeiro com as opções disponíveis. E espero que não tenha ficado muito confuso e amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!